Tava precisando de um lugar para morar que coubesse no meu orçamento, né? Tinha acabado de sair da casa da minha mãe e estava procurando algo barato para começar a vida. Daí uma colega do trabalho me falou de um cômodo nos fundos de uma casa de vila que estava para alugar. Era bem simples, só um quarto com banheiro, mas o preço estava bom. A dona da casa da frente era uma senhora já meio idosa, bem simpática, que morava sozinha. Quando fui ver o lugar, ela me mostrou tudo, explicou as regras básicas. O cômodo era pequenininho, mas arrumadinho, tinha uma janela que dava para o quintal e um banheiro só meu. Fechei negócio na mesma hora, mas na hora de assinar o contrato, a senhora me deu uma orientação meio estranha. Disse que era melhor eu não usar o banheiro durante a madrugada, principalmente depois das 2 horas da manhã. Perguntei por quê e ela ficou meio sem graça. Desconversou no começo. Insisti um pouco e ela disse só que tinha seus motivos, que era melhor eu seguir o conselho dela. Ela tá lá. Foi só isso que falou. Perguntei quem era ela, mas a senhora disse que não queria falar sobre o assunto. Achei meio estranho, mas pensei que talvez fosse superstição de pessoa mais velha. Sabe como é? Nos primeiros dias foi tudo normal. Eu trabalhava, chegava em casa, tomava banho, jantava e dormia. Respeitei a orientação da senhora e evitava ir no banheiro de madrugada. Se precisasse, segurava até de manhã ou usava o banheiro da casa da frente, quando ela deixava. Mas depois de uma semana, comecei a ter curiosidade sobre aquela restrição. Que motivo teria para não usar o banheiro à noite? Resolvi perguntar para os vizinhos se sabiam de alguma coisa. Um senhor que morava há muito tempo na rua me contou uma história que me deixou meio arrepiado. Disse que antes da senhora atual, a casa tinha outra dona, uma mulher mais jovem que morava sozinha ali. Segundo o vizinho, essa mulher ficou grávida e não tinha família por perto, nem marido, nada. Era bem reservada, não conversava muito com ninguém. Quando chegou a hora do parto, ela não conseguiu chegar no hospital a tempo. Ou talvez não quisesse ir, sei lá. O fato é que ela acabou tendo o bebê sozinha, no banheiro dos fundos, de cócoras, sem ajuda médica nenhuma. E tanto ela quanto a criança morreram no processo. Foram encontrados só no dia seguinte, quando os vizinhos estranharam o silêncio da casa. Foi uma cena bem pesada, segundo o que contaram. A mulher estava no chão do banheiro, numa poça de sangue, com a criança ainda ligada a ela. Depois disso, a casa ficou fechada por um tempo, até que a senhora atual comprou e reformou. Mas sempre teve essas histórias de que às vezes escutavam barulhos estranhos vindos do banheiro. Fiquei meio impressionado com a história, mas tentei não dar muita importância. Pode ter sido exagero dos vizinhos, né? Mas a curiosidade ficou mais forte. Uma noite, devia ser umas 3 da manhã, eu acordei com vontade de ir no banheiro. Lembrei do aviso da senhora, mas pensei que não custava nada testar. Levantei devagar e fui até lá. No começo estava tudo normal, silencioso. Mas quando comecei a fazer xixi, escutei uns gemidos baixinhos vindos da parede. Eram gemidos de dor, como se alguém tivesse sofrendo muito. Fiquei parado, prestando atenção, e o som ficou mais claro. Era tipo gemido de mulher em trabalho de parto, aqueles sons que a gente vê nos filmes. E junto com os gemidos, começaram umas pancadas na parede, como se alguém tivesse batendo a cabeça ali com força. Saí de lá rapidinho e voltei para o quarto. Pensei que podia ter sido coisa da minha cabeça, que talvez eu tivesse imaginado por causa da história que o vizinho contou. Mas no dia seguinte, quando fui tomar banho de manhã, reparei que tinha umas manchas escuras no chão do banheiro. Parecia sangue velho, meio escuro, que estava saindo do ralo e escorrendo pela cerâmica. Limpei tudo com água sanitária, mas no dia seguinte as manchas estavam lá de novo. Falei com a senhora sobre isso e ela só balançou a cabeça e disse que era por isso que tinha me avisado. Disse que já tinha tentado de tudo, já tinha chamado o encanador, já tinha trocado o ralo, mas as manchas sempre voltavam e sempre apareciam depois que alguém usava o banheiro de madrugada.
Comecei a tomar mais cuidado, mas às vezes a necessidade era maior e eu acabava indo lá mesmo assim. E toda vez era a mesma coisa: os gemidos, as pancadas na parede e depois as manchas de sangue no chão. Mas o pior começou a acontecer quando eu tentava tomar banho de olhos fechados. Toda vez que fechava os olhos embaixo do chuveiro, escutava um barulho horrível. Era como se alguém tivesse empurrando uma criança com força contra a parede, e depois um choro baixinho, fraco, como de recém-nascido. O choro durava alguns segundos e depois parava de repente. Ficava um silêncio pesado. Isso acontecia toda vez que eu fechava os olhos no banho. Tentei tomar banho de olhos abertos, mas era impossível. A água entrava nos olhos e eu acabava fechando. E aí escutava de novo aquele barulho terrível e o choro da criança. Acabei me mudando depois de 2 meses. Não conseguia mais usar aquele banheiro sem ficar apavorado. Até hoje, quando estou tomando banho em qualquer lugar e fecho os olhos, às vezes escuto aquele choro fraquinho. É como se a coisa tivesse vindo junto comigo. Na casa dos meus avós, lá no interior, sempre teve uma porta no corredor que ninguém usava. Era uma casa grande, antiga, dessas de família que passa de geração em geração. Tinha uns 6 quartos, mas aquela porta específica ficava sempre trancada. Quando criança, eu sempre perguntava para os meus avós o que tinha atrás daquela porta, mas eles sempre desconversavam. Diziam que era só um depósito, que não tinha nada importante lá. Mas se não tinha nada importante, por que ficava trancada com aquela chave grossa e enferrujada que meu avô guardava numa gaveta da cômoda? Sempre achei estranho, mas criança aceita as coisas mais fácil, né? Conforme fui crescendo, continuei curioso sobre aquela porta. Nas férias, quando ia visitar meus avós, sempre olhava para ela. Era uma porta de madeira bem pesada, pintada de marrom escuro, com uma fechadura grande e antiga. A chave era dessas bem grandes, de ferro, que faziam muito tempo atrás. E tinha uma coisa estranha. Toda noite, sempre às 3 horas da manhã, a porta tremia. Não era um tremor qualquer. Era como se alguém do outro lado tivesse tentando girar a maçaneta com força. A primeira vez que reparei nisso, pensei que podia ser vento ou problema na estrutura da casa. Mas o tremor era muito específico, muito regular. Acontecia sempre no mesmo horário, durava alguns minutos e depois parava. Falei com meus avós sobre isso, mas eles disseram que devia ser coisa da minha imaginação, que casa velha sempre faz barulho. Mas eu sabia que não era imaginação. O tremor era real. Dava para ver a maçaneta balançando levemente. Uma noite, resolvi ficar acordado só para observar melhor. Devia ter uns 15 anos na época. Fiquei deitado no quarto que ficava mais perto da porta, prestando atenção. Quando deu 3 horas em ponto, a porta começou a tremer como sempre. Mas dessa vez, escutei algo mais. Eram batidas vindas do outro lado da porta. Não eram batidas aleatórias, tinham um ritmo específico. 7 batidas seguidas, depois silêncio. E esse padrão se repetia algumas vezes. Fiquei com muito medo, mas a curiosidade foi mais forte. Levantei da cama e cheguei mais perto da porta. As batidas pararam quando me aproximei. Fiquei ali parado uns minutos, só ouvindo. De repente, escutei passos do outro lado, como se alguém estivesse andando lá dentro. Era o barulho característico de pés descalços no chão de madeira. Juntei coragem e coloquei o ouvido na porta para tentar entender melhor o que estava acontecendo. Foi aí que escutei uma coisa que me gelou o sangue. Uma voz, bem baixinha, quase sussurrando, disse bem devagar: "Eu lembro de você." Era uma voz que eu não reconhecia, meio rouca, como de pessoa muito velha. Saí correndo dali e voltei para o quarto. No dia seguinte, perguntei para o meu avô quem podia ter ficado trancado naquele cômodo, mas ele ficou muito bravo e disse para eu parar de inventar história. Disse que não tinha ninguém lá, que era só depósito mesmo.
Mas a reação dele me deixou mais curioso ainda. Por que ele ficou tão nervoso? Tentei pegar a chave escondido para abrir a porta, mas meu avô sempre guardava muito bem. E quando percebia que eu estava mexendo nas coisas dele, ficava bravo. Passei a observar a porta toda noite, que ficava na casa dos meus avós. E sempre acontecia a mesma coisa. Às 3 da manhã, tremor na porta, batidas no ritmo de 7, e às vezes eu escutava aquela voz dizendo que lembrava de mim. Como assim lembrava de mim? Eu nunca tinha entrado naquele cômodo, nem sabia o que tinha lá dentro. Mas a voz falava como se me conhecesse há muito tempo. Conforme os anos foram passando, continuei visitando meus avós. E a situação da porta continuava igual. Meus avós envelheceram, ficaram mais frágeis, mas nunca falaram sobre aquela porta. Quando meu avô morreu, achei que finalmente ia descobrir o que tinha lá. Mas minha avó continuou com a mesma postura. Disse que era só depósito e que não tinha nada para eu ver. Tentei conversar com outros parentes da família, tios, primos, mas ninguém sabia de nada. Ou pelo menos ninguém queria falar. Depois que minha avó morreu também, a casa ficou para a família toda decidir o que fazer. Quando fomos lá para organizar as coisas, finalmente consegui pegar a chave da porta. Estava na mesma gaveta onde meu avô sempre guardava. Meus primos e tios estavam ocupados com outras coisas, organizando documentos e objetos de valor. Aproveitei que estava sozinho no corredor e fui até a porta. Coloquei a chave na fechadura e girei devagar. A porta se abriu com um rangido alto, como se não fosse aberta há muito tempo. Lá dentro tinha apenas um quarto vazio, com uma janela pequena e algumas teias de aranha. No chão tinha algumas marcas estranhas, como se alguém tivesse riscado a madeira com as unhas. E na parede, escrito com o que parecia ser carvão, estava uma frase: "Eu lembro de todos vocês." Fiquei ali parado, tentando entender o que aquilo significava. De repente, escutei passos no corredor. Fechei a porta rapidamente e guardei a chave. Era meu tio que vinha verificar o que eu estava fazendo. Nunca mais voltei naquela casa, que acabou sendo vendida. Mas até hoje, quando passo perto de portas trancadas, lembro daquela voz sussurrando que lembrava de mim. Eu consegui um trabalho numa chácara que funcionava como casa de repouso para idosos. Era um lugar grande, com bastante área verde, bem tranquilo. Cuidava de uns 8 velhinhos que moravam lá. A maioria tinha problema de memória. Alguns tinham dificuldade para andar, mas eram pessoas bem queridas. Era meu primeiro emprego na área de cuidados, então estava meio nervoso no começo, mas os idosos eram bem carinhosos comigo. A chácara tinha uma casa principal, onde ficavam os quartos dos idosos, e uma área de serviço nos fundos, com lavanderia, despensa e um banheiro pequeno que a gente usava quando estava trabalhando no quintal. Era um banheiro simples, só com vaso, pia e chuveiro, mas funcionava bem. Depois de umas 2 semanas trabalhando lá, comecei a reparar que um dos idosos, o senhor Antônio, vivia reclamando de uma coisa estranha. Ele dizia que ouvia uma criança chorando no banheiro dos fundos, principalmente de manhã cedo e no final da tarde. No começo, eu e as outras cuidadoras achamos que era confusão mental dele, né? Afinal, ele tinha problema de memória e às vezes inventava coisas que não existiam. Mas ele falava sobre isso com tanta convicção, descrevia até detalhes do choro, que era de criança pequena, bem novinha. Dizia que às vezes a criança parecia que estava com medo, outras vezes parecia que estava brincando. A gente sempre respondia que não tinha criança nenhuma na chácara, que ele estava confundindo, mas ele insistia, dizia que escutava bem claro que não era coisa da cabeça dele. Uma manhã eu estava organizando a lavanderia quando o senhor Antônio apareceu todo agitado. Disse que a criança estava chorando muito alto no banheiro, que parecia que estava machucada. Para acalmar ele, resolvi ir verificar. Abri a porta do banheiro e estava tudo normal, silencioso. Mas quando olhei para a pia,
Quase gritei de susto. Tinha uns brinquedinhos molhados dentro da pia. Eram brinquedos pequenos, de criança mesmo. Um carrinho, uma bonequinha de plástico e uns blocos coloridos. Estavam todos molhados, como se alguém tivesse dado banho neles ali mesmo. Fiquei muito confusa, porque não tinha criança nenhuma na chácara. Os idosos não recebiam visita de netos pequenos e mesmo se recebessem, ninguém deixaria brinquedo no banheiro dos fundos. Perguntei para as outras funcionárias se sabiam de alguma coisa, mas ninguém sabia explicar. Tiramos os brinquedos de lá e não falamos nada para os idosos, para não deixar eles mais agitados. Mas no dia seguinte, os brinquedos estavam lá de novo, molhadinhos na pia. Dessa vez, além dos brinquedos, tinha umas pegadinhas molhadas no chão do banheiro, bem pequenas, de pé de criança. Era impossível, mas estava ali, bem claro. Comecei a ficar com medo de usar aquele banheiro. Sempre que precisava ir lá, ficava com um aperto no peito, como se alguém tivesse me observando. E o Sr. Antônio continuava falando sobre o choro da criança. Agora eu sabia que ele não estava inventando. Uma madrugada eu estava de plantão porque um dos idosos tinha passado mal durante o dia. Devia ser umas 4 da manhã quando escutei um barulho vindo dos fundos. Era como se alguém tivesse brincando com água. Fui verificar devagar, com uma lanterna pequena para não acordar ninguém. Quando cheguei perto do banheiro, vi uma luzinha fraca vinda de lá. A porta estava entreaberta. Empurrei ela devagar e olhei para dentro. Quase desmaiei do susto. Tinha uma mãozinha bem pequena batendo no box de vidro do chuveiro, como se uma criança tivesse querendo chamar a atenção. A mão era pequenininha, de bebê mesmo, e batia no vidro com força. Mas não tinha corpo, era só a mão. Piscou os olhos e quando abri de novo, não tinha mais nada. Saí correndo de lá e passei o resto da noite trancada na sala com os idosos. No dia seguinte, contei para o dono da chácara o que tinha acontecido. Ele ficou meio sem graça e disse que já tinha escutado algumas histórias estranhas sobre aquele banheiro, mas que nunca deu importância. Disse que antes da chácara ser casa de repouso, o lugar era uma casa de família e que ele soube que uma criança pequena tinha morrido afogada numa bacia, mas não sabia se era verdade. Depois daquele dia, decidi não usar mais aquele banheiro e orientei as outras funcionárias a fazer a mesma coisa. Mas os brinquedos continuavam aparecendo na pia, sempre molhados. E o Sr. Antônio continuava escutando o choro. Acabei saindo daquele emprego depois de 2 meses. Não conseguia mais trabalhar tranquila, sabendo que tinha alguma coisa estranha acontecendo ali. Soube depois que a chácara fechou, que os donos não conseguiram manter o negócio funcionando. A casa ficou abandonada por um tempo, mas segundo os vizinhos da região, todo domingo à tarde, alguém abre a torneira do banheiro dos fundos e deixa o chão alagado. Já foram lá várias vezes para verificar, mas nunca encontram ninguém. E a torneira sempre está aberta, como se uma criança estivesse brincando de fazer cachoeirinha na pia. Até hoje, quando passo perto daquela região, lembro da mãozinha batendo no vidro. E fico pensando que criança é aquela que continua brincando sozinha naquele banheiro abandonado. Tem uma coisa muito estranha que está acontecendo comigo há uns 6 meses e eu não consigo explicar. Toda noite eu tenho o mesmo sonho exato, sem variação nenhuma. É sempre a mesma sequência, nos mínimos detalhes. Eu acordo dentro de uma casa que não é a minha, mas no sonho eu me sinto em casa, como se fosse um lugar familiar. É uma casa antiga, com corredor comprido e várias portas dos 2 lados. As paredes são meio amareladas, com papel de parede antigo, e o chão range quando piso. Sempre acordo no mesmo quarto, numa cama que não é a minha, mas que no sonho parece ser. Levanto e ando pelo corredor, passando pelas outras portas. Sei exatamente quantos passos são até o final do corredor, sei onde cada porta fica, como se tivesse morado ali a vida inteira. No final do corredor,
tem uma porta diferente das outras. É pintada de azul, enquanto as outras são todas marrons. E essa porta não deveria existir. Eu sei disso no sonho. Sei que a planta da casa não inclui aquele cômodo. Mas ainda assim abro a porta e entro. Lá dentro tem um quarto pequeno, vazio, só com uma janela que dá para um quintal que também não deveria existir. E sempre tem alguém lá dentro esperando por mim. É uma figura que não consigo ver direito, mas que fala meu nome. O mais perturbador é que usa exatamente a minha voz para falar. É como escutar uma gravação minha, mas eu não sou eu que estou falando. A pessoa ou coisa sempre diz a mesma frase: você demorou para voltar. E depois fica me olhando, esperando uma resposta que eu nunca sei dar. Aí eu acordo, sempre no mesmo ponto. O problema é que essa casa existe de verdade. Eu só estive lá uma vez na vida, visitando um conhecido que tinha acabado de se mudar. Foi uma visita rápida, fiquei talvez 1 hora lá. O cara me mostrou a casa, conversamos um pouco, tomei um café e fui embora. Nem lembro direito da conversa, foi algo super casual. Mas desde aquela visita, não consigo sonhar com mais nada, só com aquela casa. No começo achei que era coincidência, que talvez a casa tivesse me impressionado de alguma forma e por isso aparecia nos meus sonhos. Mas já faz 6 meses e o sonho continua exatamente igual, toda noite. Mesma sequência, mesmos detalhes, mesma voz falando meu nome. Comecei a anotar os sonhos para ver se mudava alguma coisa, mas é sempre idêntico. Até a temperatura do ar no sonho é sempre a mesma, meio abafada, como se não tivesse ventilação. Tentei entrar em contato com o cara que morava na casa, para perguntar se ele notou alguma coisa estranha, mas descobri que ele se mudou logo depois da minha visita. Consegui o telefone dele e liguei. Quando contei sobre os sonhos, ele ficou meio estranho. Disse que também tinha tido sonhos estranhos naquela casa, mas não quis entrar em detalhes. Só falou que foi por isso que se mudou tão rápido, que não conseguia dormir direito lá. Perguntei se ele conhecia a história da casa, se sabia de alguma coisa sobre o quarto azul no final do corredor. Ele ficou em silêncio por uns segundos e depois disse que não havia nenhum quarto azul na casa, que o corredor terminava numa parede normal, sem porta nenhuma. Mas eu tenho certeza do que vejo no sonho. A porta azul tá lá, bem real, e eu abro ela toda noite. Resolvi voltar na casa para ver se ela ainda estava vazia, se eu podia dar uma olhada. Quando cheguei lá, tinha uma placa de aluga-se na frente. Liguei para o número e marquei uma visita com o corretor. Quando entrei na casa de novo, foi muito estranho. Era exatamente como no meu sonho. O corredor, as portas, o chão que rangia, tudo igualzinho. Mas quando cheguei no final do corredor, não tinha porta azul nenhuma. Era só uma parede lisa, pintada de branco. Perguntei para o corretor se tinha certeza que não havia mais nenhum cômodo ali, se não tinha planta diferente da casa. Ele disse que não, que a casa sempre foi assim mesmo, mas durante a noite continuei tendo o mesmo sonho. E no sonho, a porta azul continua lá. E a voz continua falando meu nome, dizendo que eu demorei para voltar, como se eu pertencesse àquele lugar, como se a casa me quisesse de volta. Tentei mudar minha rotina antes de dormir. Li livros diferentes, assisti filmes, fiz exercício. Nada adiantou. Toda noite, mesmo sonho. E tá ficando pior, porque agora quando acordo, fico com a sensação de que realmente estive naquela casa durante a noite. Às vezes acordo cansado, como se tivesse caminhado muito. E tenho uma vontade estranha de voltar lá, como se tivesse deixado alguma coisa importante no quarto azul. Já pensei em procurar ajuda médica, fazer terapia ou tomar remédio para dormir. Mas tenho medo de que se eu parar de sonhar com a casa, alguma coisa ruim aconteça. É como se eu tivesse um compromisso com aquele lugar, como se fosse obrigado a voltar lá toda noite. E a voz no sonho está ficando mais insistente. Antes, só dizia que eu tinha demorado para voltar. Agora, às vezes, diz outras coisas, como
Você sabe que este é seu lugar, ou para de tentar fugir. É como se a casa, ou sei lá o que tem dentro dela, tivesse me escolhido, e eu não sei como me livrar disso. Trabalhei durante uns 8 meses numa pousada pequena, bem afastada da cidade. Era um lugar que recebia principalmente pessoal que vinha para a região fazer trilha ou pescar. A pousada tinha só 6 quartos, uma recepção pequena e uma área comum com café da manhã. Eu era responsável pela limpeza, recepção e algumas coisas de manutenção básica. Era um trabalho tranquilo. Os hóspedes geralmente eram pessoas educadas que vinham em busca de sossego. Mas depois de uns 2 meses trabalhando lá, comecei a receber algumas reclamações estranhas. Os hóspedes diziam que estavam sendo tocados durante a noite. No começo achei que era brincadeira ou exagero. Sabe como é? Às vezes as pessoas inventam coisa quando estão em lugar novo. Mas as queixas começaram a se repetir e sempre com detalhes muito similares. Todos relatavam a mesma sensação, um dedo frio, insistente, que tocava em partes do corpo como braço, pé, rosto. Não era um toque violento, mas era persistente, como se alguém quisesse chamar atenção. Uma senhora que ficou hospedada por 3 dias disse que toda noite sentia alguém cutucando seu ombro, sempre do mesmo jeito, sempre no mesmo lugar. Ela acordava e não tinha ninguém no quarto. Um casal jovem reclamou que sentiram dedos frios tocando os pés deles embaixo do cobertor. E um homem de negócios disse que acordou várias vezes com a sensação de que alguém estava passando o dedo no rosto dele, bem devagar. No começo, tentei dar explicações racionais. Falei que podia ser corrente de ar, ou talvez algum problema elétrico que causava sensações estranhas. Mas os hóspedes insistiam que era toque humano mesmo, bem definido. E todos descreviam a mesma coisa. Dedos frios, como se a pessoa tivesse acabado de sair de um lugar gelado. Comecei a ficar preocupado porque as reclamações estavam afetando a reputação da pousada. Resolvi investigar melhor. Instalei umas câmeras pequenas de segurança nos quartos onde mais tinha reclamação, principalmente no quarto 3, que era onde quase todos os hóspedes relatavam alguma coisa estranha. Na primeira noite de gravação, vi uma coisa que me deixou bem assustado. Um casal estava dormindo na cama de casal do quarto 3. Por volta das 2 da manhã, o lençol começou a se mover sozinho, bem devagar. Não era vento, porque as janelas estavam fechadas e não tinha corrente de ar. O lençol se movia como se alguém estivesse puxando levemente. E logo depois, o homem mudou de posição na cama, como se tivesse sido empurrado de leve. Ele nem acordou completamente. Só se mexeu e continuou dormindo. Na segunda noite, foi ainda mais claro. A mulher que estava dormindo sozinha no quarto acordou de repente e ficou sentada na cama, olhando para um canto vazio do quarto. Dava para ver que ela estava assustada, e então ela falou, bem baixinho, mas a câmera captou. Já disse que não quero brincar. Depois disso, ela saiu da cama e acendeu a luz. Ficou acordada o resto da noite. Na terceira noite, um homem que estava sozinho no quarto foi claramente tocado. Dava para ver na gravação que ele se mexeu várias vezes durante a noite, como se alguém tivesse cutucando ele. Em determinado momento, ele acordou e olhou para o lado direito da cama, como se tivesse visto alguém ali. Mas não tinha nada visível na gravação. Mesmo assim, dava para perceber que alguma coisa estava acontecendo. Os lençóis se moviam de forma estranha e as pessoas reagiam como se estivessem sendo tocadas. Mostrei as gravações para o dono da pousada, que ficou muito preocupado. Ele disse que nunca tinha percebido nada de estranho, mas que ia providenciar uma bênção no local. Chamamos um padre da cidade para benzer os quartos, principalmente o quarto 3.
O padre fez a cerimônia, rezou em todos os cômodos, mas as ocorrências continuaram. Na verdade, parece que ficaram até mais frequentes depois da bênção. Os hóspedes continuavam reclamando dos toques, e agora até eu comecei a sentir coisas estranhas quando ficava trabalhando sozinho na pousada. Várias vezes senti como se alguém tivesse tocado meu ombro quando eu estava limpando os quartos. E tinha uma sensação constante de que alguém estava me observando. O dono da pousada decidiu fechar temporariamente para tentar resolver a situação. Contratou uma pessoa que dizia entender de limpeza espiritual, mas também não adiantou nada. As poucas pessoas que se hospedaram depois disso continuaram relatando os mesmos problemas. Acabei saindo do emprego porque não conseguia mais trabalhar tranquilo lá. A sensação de ser observado e tocado por alguém invisível estava me deixando muito nervoso. Soube depois que a pousada fechou definitivamente. O dono não conseguiu manter o negócio funcionando com tantas reclamações dos hóspedes. O lugar ficou abandonado, mas alguns vizinhos da região dizem que às vezes veem luzes acesas nos quartos durante a noite, mesmo sem ninguém hospedado. E tem gente que jura que escuta barulho de gente se mexendo na cama, como se os quartos ainda tivessem hóspedes invisíveis que continuam sendo incomodados por essa presença que toca as pessoas. Até hoje, quando estou dormindo em qualquer lugar, às vezes sinto aquela sensação de dedo frio tocando meu braço. E fico imaginando se trouxe alguma coisa daquela pousada comigo. Olha, eu precisava de um lugar para ficar enquanto arrumava meu terreno, né? Tinha vendido meu apartamento e o dinheiro estava investido na construção da casa nova. Daí encontrei essa casinha antiga para alugar, bem baratinha, quase metade do preço das outras que tinha visto. O dono disse que ficou muito tempo fechada, mas estava em bom estado. Era meio longe do centro, numa rua que quase não passava carro, mas para mim estava bom. Quando fui ver, parecia normal, sabe? Só meio velha mesmo, com aquele cheiro de casa que ficou fechada. Tinha uns móveis antigos, mas funcionais. O que mais me chamou a atenção foi a cozinha, que era bem grande, e tinha um armário de madeira bem velho, desses que faziam antigamente. Assinei o contrato na mesma hora. O aluguel era tão barato que nem quis questionar muito. Nos primeiros dias foi tudo tranquilo, até que comecei a reparar numa coisa estranha no armário da cozinha. Todo dia de manhã ele estava aberto, mesmo eu tendo certeza que fechei na noite anterior. As portas ficavam escancaradas, mostrando todos os pratos e panelas lá dentro. Pensei que fosse problema na fechadura, que talvez tivesse empenado com a umidade. Então comprei um cadeado pequeno e tranquei. Testei várias vezes, estava funcionando perfeitamente. No dia seguinte, aberto de novo. E aí eu fiquei meio assim, né? Como que um cadeado se abre sozinho? Testei o cadeado várias vezes, balancei as portas, estava tudo firme e funcionando normal. Mas toda manhã, lá estava ele escancarado, como se alguém tivesse aberto durante a noite. Daí, começaram a aparecer as panelas no chão. Era sempre a mesma coisa. Eu guardava tudo direitinho antes de dormir, organizava os pratos, as xícaras, deixava tudo no lugar. E de manhã tinha panela espalhada pela cozinha toda. Não era bagunça qualquer, parecia que alguém tinha pego as panelas e jogado no chão mesmo. Algumas ficavam viradas de boca para baixo, outras de lado, espalhadas por toda a cozinha. Achei que podia ser rato ou algum bicho, mas não tinha sinal de nada. Nem cocô, nem marca de dente, nem comida roída. Só as panelas mesmo, como se alguém tivesse mexido durante a noite só para me incomodar. Comprei umas ratoeiras e deixei espalhadas, mas nunca pegou nada. E as panelas continuavam aparecendo no chão toda manhã. Depois de uma semana disso, a coisa ficou mais estranha ainda. Comecei a encontrar os pratos empilhados de um jeito muito esquisito. Eles ficavam tipo numa cruz, sabe? 4 pilhas.
uma em cada ponta, bem no meio da cozinha. Era sempre a mesma formação, sempre os mesmos pratos. Isso me deixou bem incomodado mesmo. Quem ia fazer uma coisa dessas? E eu morava sozinho ali, tranquei todas as portas e janelas antes de dormir. Não tinha explicação. Falei com o dono da casa, mas ele só deu uma risada nervosa e disse que casa velha sempre tem suas manias. Falou que talvez fosse o vento ou problema na estrutura da casa. Não me tranquilizou nada, mas, enfim, resolvi aguentar mais uns dias para ver se parava. A última noite que passei naquela casa foi terrível mesmo. Eu tinha ido dormir normal, devia ser umas 11h30 da noite. Tinha assistido televisão, tomado um banho, escovado os dentes, toda a rotina normal. Mas acordei de madrugada com um barulho de porta abrindo. Não era o barulho da porta da frente, era diferente, mais perto, um barulho de madeira velha rangendo. Fiquei deitado uns minutos tentando entender de onde vinha o som. Talvez fosse vento ou a casa acomodando, sei lá. Daí escutei de novo, mais claro dessa vez, e tinha certeza que era da cozinha. Era o mesmo barulho que o armário fazia quando eu abria as portas. Levantei devagar e fui ver o que era. O corredor estava escuro, mas dava para ver a claridade da cozinha lá no fundo. Quando cheguei lá, o armário estava escancarado como sempre, mas dessa vez tinha algo diferente. Acendi a luz e quase caí para trás. Na parede de madeira do fundo do armário, alguém tinha escrito alguma coisa. Cheguei mais perto para ler e estava escrito: "Fica mais um pouco". A letra era meio torta e irregular, como se tivesse sido feita com pressa ou com a mão tremendo. E o pior de tudo é que parecia ter sido escrito com sangue. Estava meio escuro, seco, mas dava para ver que não era tinta comum. Tinha uma cor marrom avermelhada e quando cheguei mais perto dava para sentir um cheiro meio metálico. Minha perna ficou meio bamba na hora e eu só conseguia ficar olhando para aquilo. Quem tinha entrado na minha casa? Como? Eu sempre trancava tudo direito antes de dormir. Verificava todas as janelas, todas as portas. Peguei minhas coisas na mesma hora e saí de lá. Nem quis saber de explicação, nem quis falar com o dono da casa. Até hoje, não sei o que era aquilo, mas sei que nunca mais volto naquela casa. Eu fui passar uns dias na casa da minha prima que mora no interior. Era época de férias e eu queria sair um pouco da cidade, respirar ar puro, relaxar. A casa dela era uma dessas antigas, de família mesmo, que passa de geração em geração. Tinha uns 8 quartos, todos grandes, com teto alto e janelas enormes, mas ela disse que só usava 3 ou 4, que o resto ficava fechado mesmo. Quando cheguei, ela me mostrou onde eu ia ficar e tal, me deu toalha. Mostrou onde ficava o banheiro, toda a hospitalidade normal. Mas eu reparei que tinha um quarto sempre trancado, bem no meio do corredor. Perguntei sobre ele e ela ficou meio constrangida, desconversou no começo. Insisti um pouco e ela contou que era o quarto da tia-avó dela, que tinha morrido há uns anos. Segundo ela, a tia-avó era muito apegada àquele cômodo e morreu bem ressentida por ter que sair da casa para ser cuidada num asilo. A família tinha decidido internar ela porque estava ficando muito difícil cuidar, mas ela ficou muito brava com essa decisão. Ela morreu brava. Foi isso que minha prima falou. Disse que a tia-avó sempre repetia que ia voltar para a casa dela, que ninguém ia tirar ela dali. A família decidiu deixar o quarto fechado, mesmo depois que ela morreu, que era melhor assim, uma forma de respeitar a memória dela. Achei meio estranho, mas cada família tem suas tradições e superstições, né? Resolvi não insistir no assunto. Os primeiros dias foram bem normais. Passeava pela cidade, que era bem pequena e todo mundo se conhecia, conversava com os vizinhos que vinham visitar minha prima, ajudava ela com algumas coisas da casa. Mas eu sempre reparava naquela porta trancada no corredor. Era como se ela chamasse atenção, sabe? Toda vez que passava ali, olhava para a porta.
Tinha algo que me incomodava nela, uma sensação estranha. Uma noite, devia ser umas 2 da manhã, eu levantei para ir no banheiro. Tinha bebido água demais antes de dormir. Quando passei pelo corredor, a porta estava aberta, escancarada mesmo. Fiquei parado ali uns minutos, tentando entender como aquilo era possível. Minha prima estava dormindo, eu tinha certeza. Dava para escutar ela roncando levinho no quarto dela. E ela sempre falava que mantinha o quarto trancado, que nem ela mesma entrava lá. Mas ali estava, aberto. Dava para ver um pouco do interior pela claridade do corredor. A curiosidade foi mais forte e eu entrei devagar. Acendi a luz do corredor para conseguir ver alguma coisa lá dentro, mas não queria acender a luz do quarto. Sei lá, tinha um receio. O quarto era bem simples, não tinha quase nada. Só uma cama antiga de madeira, bem pesada, dessas que faziam muito tempo atrás, e um espelho grande numa cômoda velha. O espelho estava coberto com um pano branco, meio amarelado pelo tempo. O ar estava meio pesado, com cheiro de mofo e coisa velha, como se ninguém abrisse as janelas há muito tempo. Tinha um silêncio estranho ali dentro, diferente do resto da casa. Fui chegando mais perto do espelho e resolvi levantar o pano. Queria ver como estava por baixo, se tinha espelhado ainda ou se estava todo embaçado pelo tempo e umidade. Quando puxei o pano e me vi no reflexo, quase gritei. Tive que tampar a boca com a mão para não fazer barulho. Meu reflexo estava sorrindo, mas eu não estava sorrindo. Era impossível, mas eu estava vendo aquilo com os meus próprios olhos. Minha cara no espelho tinha uma expressão que não era a minha, um sorriso meio forçado, meio malicioso. Saí correndo de lá e tranquei a porta de novo. Minha mão estava tremendo tanto que quase não conseguia girar a chave. No dia seguinte, perguntei para minha prima se ela tinha aberto o quarto durante a noite. Tentei falar de um jeito natural, sem demonstrar que estava nervoso. Ela disse que não, que nem sabia onde estava a chave direito, que fazia tempo que não mexia naquilo. Mas o pior não foi isso. O pior é que desde aquela noite, todo dia quando eu tento dormir, escuto um barulho vindo daquele quarto. É tipo o barulho de alguém se mexendo na cama, virando de um lado para o outro. Como quando a pessoa não consegue dormir e fica mudando de posição. Às vezes parecia que a pessoa estava impaciente, esperando alguma coisa. Outras vezes era como se estivesse agitada, inquieta. Falei com minha prima sobre isso, mas ela disse que nunca escutou nada, que sempre dormiu bem na casa. Só eu mesmo escutava. Tentei ignorar, pensei que podia ser coisa da minha cabeça, mas o barulho continuava toda noite. Voltei para minha cidade depois de uma semana, não aguentava mais ficar ali, mas até hoje, quando tento dormir, às vezes escuto aquele barulho. É como se a coisa tivesse vindo junto comigo, entende? Como se eu tivesse trazido alguma coisa daquele quarto, e toda vez que passo na frente de um espelho, fico com medo de ver meu reflexo fazendo coisa que eu não estou fazendo. Já aconteceu mais algumas vezes, sempre quando estou distraído. Meu reflexo mexe um pouco antes de mim, ou sorri quando eu não estou sorrindo. É como se não fosse mais meu reflexo de verdade. Eu consegui um trabalho como cuidador de uma senhora idosa através de uma conhecida da minha mãe. Era meu primeiro emprego na área, mas eu precisava da grana e a família pagava bem. A senhora morava numa casa grande, antiga, cheia de móveis de madeira e quadros antigos nas paredes. Ela morava sozinha, mas a neta dela, uma menina de uns 6 anos, passava as tardes lá depois da escola. A mãe da menina trabalhava e deixava ela com a avó até umas 6 da tarde. Era um trabalho tranquilo. A senhora era bem educada, meio quieta, e a menina também era comportada. Minhas funções eram básicas: ajudar a senhora a tomar os remédios, preparar algumas refeições simples, fazer companhia para ela e ficar de olho na menina quando ela chegava da escola. Só que depois de uns dias trabalhando lá, comecei a reparar que a menina tinha um costume meio estranho.
Ela chegava da escola, almoçava, fazia a lição e depois ia para a sala conversar sozinha. Ficava no canto da sala, sentada no chão, falando baixinho, como se tivesse alguém ali com ela. No começo, achei normal. Criança sempre inventa brincadeira, né? Perguntei para a senhora sobre isso e ela disse que era normal mesmo, que criança sempre inventa amiguinho imaginário, que ela mesma fez isso quando era pequena. A menina dizia que conversava com uma amiga do canto, uma menina de vestido branco que ficava ali brincando com ela. Achei bonitinho, na verdade. Criança tem mesmo essa imaginação forte, é até saudável. Mas com o tempo, a coisa começou a ficar estranha. A menina às vezes parava de falar no meio da conversa e ficava ouvindo, como se a outra pessoa tivesse respondido alguma coisa. E tinha momentos que ela ria sozinha ou ficava séria de repente, como se tivesse uma conversa de verdade mesmo. Às vezes, ela até discutia, falava coisas como "não é assim" ou "você tá errada". Era como se tivesse duas crianças conversando ali. Um dia, eu estava arrumando a sala, passando pano nos móveis, quando escutei duas vozes infantis conversando baixinho. Parei o que estava fazendo e prestei atenção. Era claramente a voz da menina e outra voz, mais fina, sussurrando. Pensei que podia ser eco ou, sei lá, algum truque da acústica da casa. Mas eu tinha certeza que eram duas vozes diferentes. A segunda voz era mais aguda, meio abafada, como se viesse de longe. Fui até o canto da sala e só tinha a menina lá, sozinha, sentada no chão como sempre. Perguntei com quem ela estava falando e ela disse que era com a amiga. Olhei para o canto onde ela apontou, mas não tinha nada. Só a parede e uma poltrona velha que a senhora nunca usava. Perguntei como era a amiga dela e ela disse que era parecida com ela, que usava um vestido branco e que gostava de brincar. Falei para a senhora sobre as duas vozes, mas ela disse que criança tem mesmo essa capacidade de criar vozes diferentes, que fazia parte da brincadeira. Tentei me convencer disso, mas continuei prestando atenção. E toda a tarde era a mesma coisa. A menina ia para o canto e começava a conversa. Uma madrugada, eu estava dormindo no sofá da sala, porque a senhora tinha passado mal durante o dia e a família pediu para eu ficar de plantão. Ela tinha tido uma crise de pressão alta e estava meio debilitada. Acordei com sede, devia ser umas 3 da manhã, e fui na cozinha beber água. Quando voltei para a sala, vi umas pegadas pequenas no chão. Era poeira que tinha juntado durante o dia e dava para ver direitinho as marcas de pés descalços de criança. Elas faziam tipo um círculo no meio da sala, como se alguém tivesse ficado andando em volta de alguma coisa invisível. As pegadas eram pequenas demais para ser da menina, que usava sapato e meias quando estava na casa. E além disso, ela não tinha vindo naquele dia, porque a mãe dela tinha levado ela direto para casa depois da escola. Fiquei meio assustado, mas pensei que podia ter alguma explicação. Talvez fosse marca antiga, ou talvez a menina tivesse passado por ali em outro dia. Peguei um pano para limpar as pegadas, mas quando me abaixei para passar o pano, olhei para o espelho da estante e quase morri de susto. Tinha uma menina me olhando de dentro do espelho. Ela estava com um vestido branco, igualzinho ao que a menina sempre descrevia. Mas não era o reflexo de ninguém que tivesse na sala. Era como se ela tivesse dentro do espelho mesmo. E o pior de tudo era o sorriso dela. Não era sorriso de criança. Era um sorriso estranho, meio adulto demais para uma cara tão pequena. Tinha algo malicioso naquele sorriso, algo que me deixou com muito medo. Ela piscou os olhos para mim e sumiu. Joguei o pano no chão e saí de perto do espelho na mesma hora. Passei o resto da noite acordado, sentado na cozinha, com medo de olhar para qualquer superfície que refletisse. No dia seguinte, perguntei para a menina como era exatamente a amiga dela. Ela disse que era parecida com ela, que tinha cabelo comprido e vestido branco. Mas disse também que às vezes a amiga ficava com uma cara esquisita, como se estivesse brava, e que nessas horas ela preferia parar de brincar. Desde então,
Sempre que vou naquela casa, evito ficar muito tempo na sala. E quando a menina começa a conversar no canto, eu arrumo uma desculpa para ir para a cozinha ou para o quintal, porque eu sei que não é só ela ali. Eu comprei uma casa bem barata, numa cidadezinha pequena do interior. Estava procurando um lugar para me aposentar, longe da correria da cidade grande. E o preço dessa casa estava bom demais para ser verdade. Era quase metade do valor das outras casas da região. Pensei que era porque ficava meio longe do centro mesmo, numa rua de terra, sem muito movimento. Era uma casa simples, térrea, com 3 quartos, sala, cozinha e um quintal pequeno. Não era nova, mas estava em bom estado de conservação. O corretor disse que o antigo dono tinha saído de uma hora para outra, que tinha deixado até alguns móveis para trás. Por isso estava vendendo barato assim, para vender rápido. Não questionei muito, porque o preço cabia certinho no meu orçamento. Quando me mudei, logo percebi uma coisa estranha. Não entrava vento nenhum na casa. E olha que a região era conhecida por ser ventosa, principalmente à noite. Mesmo nas noites mais frias, quando o vento soprava forte lá fora, balançando as árvores e fazendo barulho, dentro da casa ficava abafado, sem ar. Achei que fosse problema de ventilação, que talvez as janelas não abrissem direito ou tivessem algum problema na estrutura. Mas mesmo com todas as janelas e portas abertas, não entrava uma brisa sequer. Era como se a casa tivesse sido feita para não deixar o ar circular. Perguntei para os vizinhos se eles sabiam de alguma coisa sobre a casa, mas eles só disseram que o antigo morador era meio esquisito, que ficava sempre trancado lá dentro. Nos primeiros dias, achei só estranho mesmo. Pensei que ia me acostumar com o tempo. Mas depois começou a acontecer uma coisa que me deixou muito incomodado. Todo dia, sempre às 3 horas da manhã em ponto, eu sentia um sopro gelado na nuca. Era como se alguém tivesse chegado bem pertinho de mim por trás e tivesse respirado ali atrás. A sensação era tão forte e real que eu sempre me virava para ver se tinha alguém, mas nunca tinha nada. Isso acontecia toda noite, sempre no mesmo horário exato. Comecei a ficar acordado esperando dar 3 horas, só para ver se ia sentir de novo. E sempre sentia. Era um frio que não vinha de lugar nenhum, só aparecia ali na minha nuca e depois sumia em alguns segundos. Uma noite, quando senti o sopro gelado, resolvi tocar no pescoço para ver se estava realmente frio. Minha pele estava coberta de orvalho, toda molhada, como se eu tivesse ficado muito tempo no sereno da madrugada. Mas eu estava dentro de casa há horas, desde o fim da tarde. O mais estranho é que o orvalho estava gelado mesmo, não era suor nem nada assim. Era como se alguém tivesse me molhado com água bem fria. E tinha um cheiro diferente também, meio de terra molhada, como cheiro de cemitério depois da chuva. Isso me deixou muito nervoso. Comecei a pesquisar sobre a história da casa, perguntei para os vizinhos mais velhos se sabiam de alguma coisa. Um senhor que morava na rua há muitos anos me contou que a casa tinha sido construída num terreno que antes era parte de um cemitério antigo. Disse que quando a cidade cresceu, transferiram o cemitério para outro lugar, mas que algumas sepulturas podem ter ficado para trás. Fiquei mais preocupado ainda com essa informação. Fui procurar o padre da cidade para pedir uma bênção na casa. Achei que podia resolver o problema, sei lá. Quando contei para ele sobre a casa e o que estava acontecendo, ele ficou com uma cara meio preocupada. Perguntou onde ficava exatamente e eu expliquei. Daí ele balançou a cabeça e disse uma coisa que me gelou o sangue. Você está morando onde ninguém queria ser enterrado. Perguntei o que ele queria dizer com isso, mas ele só disse que algumas terras guardam coisas que não deviam guardar, que há lugares onde os mortos não descansam em paz. Não quis explicar mais nada, só disse que ia rezar por mim. Saí de lá mais confuso e assustado ainda. Voltei para casa e comecei a reparar em outros detalhes que tinha ignorado antes. O
O jardim da frente tinha umas marcas estranhas no chão, retangulares, como se tivesse sido cavado e coberto várias vezes. E tinha umas plantas que cresciam só em certos pontos, formando uns desenhos meio estranhos, como se estivessem marcando alguma coisa. À noite, continuei sentindo o sopro gelado na nuca, mas agora sabia que não era coisa da minha cabeça. Era alguma coisa que estava ali mesmo, respirando perto de mim todas as noites. Comecei a dormir com luz acesa, mas não adiantava nada. Às 3 em ponto, sempre acontecia a mesma coisa. Tentei mudar de quarto, dormir na sala, na cozinha, mas não importava onde eu tivesse. A coisa me encontrava e fazia a mesma coisa. Acabei vendendo a casa depois de 2 meses. Não conseguia mais dormir direito, sempre esperando sentir aquele frio na nuca. Vendi por um preço ainda menor do que paguei só para sair de lá logo. Até hoje não sei o que era, mas sei que não era normal. E às vezes, quando estou dormindo na minha casa nova, ainda sinto um arrepio na nuca e fico lembrando daquela sensação horrível. Eu e meu irmão herdamos o sítio do nosso avô quando ele morreu. Era um lugar que a gente ia muito quando criança, nas férias e fins de semana. Ficava uns 15 quilômetros da cidade, numa estrada de terra, bem isolado. A casa era antiga, mas bem conservada, porque meu avô sempre cuidou bem de tudo. Tinha uma varanda grande que dava a volta na casa inteira, dessas varandas de madeira com pilares, bem no estilo antigo. Era nosso lugar favorito quando éramos crianças. Ficávamos brincando ali enquanto os adultos conversavam. Depois que meu avô morreu, decidimos manter o sítio na família. Nos primeiros fins de semana que fomos lá para arrumar as coisas, tudo parecia normal. A gente limpava a casa, arrumava o quintal, cuidava das plantas que ele tanto gostava. Era até gostoso, trazia memórias boas da infância. Mas depois de um tempo, começamos a reparar numa coisa estranha que só acontecia à noite. Quando escurecia, começava a aparecer uns vultos passando pela varanda. Era como se alguém ficasse andando em volta da casa, dando voltas completas. A gente via pelas janelas, sombras passando devagar, sempre no mesmo ritmo cadenciado. No começo, achamos que podia ser algum vizinho curioso ou até ladrão dando volta para ver se a casa estava vazia. Mas quando íamos ver, nunca tinha ninguém. E os vultos continuavam aparecendo toda a noite, sempre no mesmo horário, por volta das 10 horas. Além das sombras, escutávamos passos na madeira da varanda. Era bem claro, o barulho de alguém caminhando, pisando nas tábuas velhas que faziam aquele ruído característico que a gente conhecia desde criança. Meu irmão disse que podia ser bicho, gambá ou capivara, que às vezes apareciam por ali. Mas o som era de passo humano mesmo, tinha ritmo, cadência de pessoa andando normalmente. E sempre na mesma velocidade, como se fosse alguém patrulhando a casa, vigiando. Uma noite, decidimos investigar direito. Compramos umas câmeras pequenas, dessas de segurança, e colocamos em pontos estratégicos da varanda. Queríamos descobrir de uma vez por todas o que estava acontecendo ali. Instalamos uma na frente da casa, uma na lateral e uma nos fundos, cobrindo toda a varanda. Na manhã seguinte, fomos ver o que as câmeras gravaram. O que vimos nos deixou bem assustados mesmo. Tinha uma silhueta parada na porta da frente por mais de 3 horas. A figura não se mexia nada, ficava só ali, imóvel, como uma estátua. Parecia uma pessoa encostada na porta, mas não dava para ver o rosto nem detalhes. Só o contorno escuro contra a madeira clara da porta. E o mais estranho é que a câmera não gravou nenhum barulho de passo, mesmo a gente tendo escutado claramente durante a noite. Era como se a coisa não fizesse barulho para a câmera, mas fizesse para a gente. Ou então, o que a gente escutava não vinha da mesma coisa que aparecia na gravação. No dia seguinte, quando fomos abrir a casa, reparamos que tinha marcas estranhas na maçaneta da porta da frente.
Eram marcas de dedos, bem claras, como se alguém tivesse ficado segurando ali por muito tempo. Mas quando tentamos comparar com nossas digitais ou com digitais de outras pessoas da família, não batia com nada. Era como se não fossem digitais humanas normais. As marcas eram mais alongadas, mais estreitas, diferentes de qualquer digital que já tínhamos visto. E desde aquele dia, começou a acontecer uma coisa que acontece até hoje, mesmo depois de anos. Todo dia, às 4 horas da manhã, a porta da frente bate. É um barulho seco, forte, como se alguém estivesse empurrando ela com muita força. Mas a porta fica sempre trancada com tranca de ferro, bem pesada, dessas antigas que meu avô instalou. Não tem como ela bater sozinha. E quando a gente vai verificar, ela está fechada normalmente, mas ainda balança um pouco, como se tivesse acabado de bater. Já trocamos a fechadura 2 vezes. Colocamos tranca nova, mais pesada ainda, mas continua acontecendo. Às 4 em ponto, todo dia que a gente está lá. A gente meio que se acostumou, mas ainda fica meio tenso quando está chegando o horário. É como se alguma coisa quisesse entrar, mas não conseguisse passar da porta. Tentamos benzer a casa, chamamos um padre para fazer uma oração, mas nada mudou. A coisa continua lá, toda noite. Às vezes, a gente pensa em vender o sítio, mas é difícil se desfazer de um lugar que tem tanto significado para a família. E, além disso, quem ia querer comprar um lugar assombrado? Então a gente vai tocando a vida, convivendo com essa situação estranha. Mas toda vez que vamos para o sítio, sabemos que à meia-noite vamos ver os vultos na varanda e às 4 da manhã a porta vai bater. É como se o lugar tivesse seus próprios moradores que não querem ser incomodados.